A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Deus, Ele prova a gente, Ele prova porque Ele quer ver o que tem dentro do nosso coração, Ele quer que nós veja o que está ali dentro do nosso coração. E quando a pessoa ela é insultada, ela é provocada, que ela mostra como que está o coração dela, como que está a vida dela, ela mostra tudo por ali. E a palavra ela confronta para poder nós termos a certeza de que a palavra está falando conosco. Pode nós não aceitar no momento, mas depois a gente aceita. Tem muitos profetas que falam a verdade, que falam mesmo as coisas de Deus, mas tem muitos que são usados pelo inimigo, fala coisas que não deve e mente também, né? Porque pessoas que não estão com a vida no altar, pessoas que estão fazendo a vontade da carne e tem vezes que nem são usadas pelo Espírito Santo, mas por elas mesmas, pois elas estão cheias delas. Mas está lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 13, que diz assim: Se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos e coisas que ele previr acontecerem, mas disser: Venham, vamos adorar e servir os deuses das outras nações, não deem ouvido a ele, pois o Senhor nosso Deus estará provando você para ver se de fato amam a ele de todo o coração e de toda a alma. Nunca preste culto a nenhum Deus, senão ao Senhor. Somente guarde os mandamentos dele e dê ouvido somente ao que ele diz. Sirvam somente o Senhor e não se afastem dele. O profeta que queria fazer com que você deixe o caminho do Senhor terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor nosso Deus, que livrou Israel da escuridão do Egito. Com a execução do culpado será eliminado o mal do meio de vocês. Ouça, cidadão de Israel, se os seus parentes mais chegados ou seus amigos íntimos, se até mesmo um irmão ou um filho ou a bem-amada esposa lhe falar com segredo, sugerindo que preste culto aos deuses do povo vizinho ou de povo distante e não a Deus de vocês ou dos seus pais, não pare para ouvir e não tenha pena. Não poupe a vida desse indivíduo, nem esconda a sua sugestão. Mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a mão contra ele. Depois, todo o povo fará isso. Terá de ser apedrejado até morrer, porque tentou afastar você do Senhor nosso Deus, que tirou Israel da terra do Egito, naquele lugar de escravidão. E todo o Israel tomará conhecimento do pecado cometido, temerá, e ninguém repetirá essa maldade. Se alguma vez vocês ouvirem dizer que em alguma cidade recebida do Senhor, homens malignos fizeram sugestões pecaminosas aos conterrâneos para que tivesse outro Deus, veja como proceder. Primeiro, investigue para ver se é verdade, com um inquérito cuidadoso. Se for verdade que essas coisas horríveis aconteceu numa cidade dadas pelo Senhor, Israel sem falta declarará guerra àquela cidade. Toda ela será destruída. Todos os moradores terão de ser mortos, até os animais. Depois todos os despojos dela será juntado no meio da praça principal, onde será queimado. A cidade toda será incendiada como oferta queimada ao Senhor, permanecendo em ruína para sempre, e nunca mais voltará a ser edificada. Além disso, ninguém guardará nada do despojo. Assim o Senhor abrandará a ira e trarás Israel com bondade e compaixão.
e fará do nosso povo uma grande nação, como prometeu aos nossos pais. É claro que o Senhor, nosso Deus, só será bondoso se Israel for obediente a Ele e aos mandamentos que está ordenado hoje, e estiver fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, as coisas que está acontecendo aqui, que está falando aqui nessa história, que Deus mandou fazer isso, matar aquele povo, isso daqui foi no começo do mundo, né? Foi no início do mundo, mas isso daqui era uma lei dada por eles, pelas pessoas, né? Que era a lei de Deus, a lei que estava ali com Deus, o povo de antigamente que serviu a Deus e que Deus usava para fazer esse serviço que era braçal, que era ali, naquela hora feita. Mas hoje em dia, o que nós faz para Deus, o que o sobreiro faz, o que todo mundo faz, é espiritual. A gente não vai matar as pessoas. Jamais. Pode até ser que alguém mate a espiritual, né? Mas, sim, de verdade, que nem eles matavam, a gente não faz isso. Então, essas coisas daquele tempo antigo. Depois que Jesus morreu, as coisas mudaram. Mudaram porque agora a gente tem que orar para essas pessoas que estão seguindo mal. Elas não sabem o que, que elas estão fazendo, elas estão pensando que estão servindo a Deus, muito delas sabe, e muitas delas não tem como sair, já está presa, muitos saem, outros não. Então é uma coisa que Deus pode mudar a situação deles, pode fazer eles se voltar para Ele, sem precisar ninguém matar. Hoje em dia não precisa desse negócio de estar matando as pessoas, porque a luta não é mais como a carne e o sangue como antigamente. Antigamente era, mas hoje em dia não. Hoje em dia é contra os principados e potestades. É contra os demônios que estão induzindo a pessoa a fazer coisas que não deve. Está colocando na mente da pessoa para fazer coisas que não deve. Então aquela pessoa está sem Deus. E o inimigo ele usa mesmo uma pessoa sem Deus, uma pessoa fraca espiritualmente, mesmo na presença de Deus, se está fraca espiritualmente, o inimigo vai usar para colocar intriga no meio do povo. Então, por isso a gente temos que estar sempre lendo a Bíblia, sempre jejuando, sempre louvando ao Senhor, para que o inimigo não venha achar brecha em nós, porque ele está procurando alguém que dê brecha para ele fazer essas coisas. E a brecha não precisa ser grande, ela precisa ser pequenininha, porque a Bíblia fala o que estraga a vinha não é a raposonas, mas sim as raposinhas, não é as raposas grandes, mas sim as pequenininhas. Então, por isso a gente temos que ter cuidado, cuidado no falar, cuidado no ouvir, porque tem muitas pessoas que ouve uma coisa aqui e sai para lá dizendo outra, completamente diferente do que ouviu. Isso causa intriga, confusão, e a gente temos que vigiar, vigiar, porque aí a gente estamos, sem querer, adorando os outros deuses, estamos desagradando a Deus e Deus não gosta. Porque se o que a gente fizer que é do inimigo, Deus ele não vai nos ajudar. A não ser se nós se arrependa e peça perdão para ele e volte para ele, porque as armas do inimigo elas são dele porque ele é ruim. E nós não devemos usar as armas dele. Nós devemos usar as armas de Deus. Deus já deixou para nós as armaduras dele. Por isso nós temos que ser um crente fiel, fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, mudando, Senhor Deus, meu Pai, da tua casa para outra casa, Senhor Deus, meu Pai, achando, Senhor Deus, que aquela casa é melhor do que a do Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor Deus, meu Pai, que nós estamos na tua casa, pode ser que
tem a luta, tem uma coisa, mas nós estamos ali porque o Senhor está dando força, o Senhor está nos ajudando, o Senhor deixa a gente tranquilo, porque nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós confiamos que o Senhor é um Deus poderoso e que tudo o Senhor pode, e que nós não podemos nada, e que nossas brigas, nossas murmurações, nossas confusão não vai resolver de nada, mas que vai só piorar a situação das coisas. O que nós temos que fazer é só orar, fechar a boca, ficar quieto e deixar o Senhor trabalhar, porque isso daí é o papel do Senhor e o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor confia. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, entender, meu Pai, que briga, confusão, contendas, meu Pai, não vai resolver problema nenhum. Só vai piorar a situação, Senhor, porque assim a tua palavra diz que as brigas fecham a porta para aquela pessoa, meu Pai. Está ouvindo aquela briga, elas fecham, tem uma porta, meu Pai, que fecha e a pessoa fica sem, meu Pai, querer conversar com a outra, fica, porque o inimigo, ele faz isso, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abre os olhos do teu povo, abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos dos teus servos, Senhor. Abre a mente deles, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Pai, abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa os idosos, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, que estão enfermos, Senhor, na casa, no hospital, meu Pai, entubado, Pai, mostra, Senhor Deus, para eles que só o Senhor é Deus, meu Pai, cura, Senhor, ali nos presídios, Senhor Deus, pessoas que estão ali presas, Senhor, ajuda elas, meu Pai, a fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor, Pai Todo-Poderoso, abençoa, renova, restaura os casamentos, Senhor. Pai, eu que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.